Olá, amigos, tudo bem? Com muita satisfação que encontro vocês novamente nesse canal. Espero que esse momento encontre a todos com muita saúde, muita felicidade, muita harmonia, né? E que esse seja um momento em que Jesus seja o presidente, Jesus seja o nosso guia, e assim vamos. Meu nome é Rose Ruperti, sou da Congregação Espírita Cristã e venho hoje aqui nesse canal abrir um momento de reflexão, né? São reflexões apenas e que viemos trazer através do convite da nossa casa Vinha de Luz, casa tão amiga, tão querida, que mora dentro do nosso coração. Então, hoje o nosso estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente itens 11 a 13, que seriam o esquecimento do passado e motivos para a resignação. Mas antes, eu gostaria de iniciar, como de costume, com uma página de harmonização que foi escolhida do livro Vinha de Luz, que foi psicografada por Chico Xavier com mensagens do Espírito Emmanuel. E hoje a mensagem que nos coube é do capítulo 64, Fermento Velho. E Paulo, então, escreve, na primeira carta aos Coríntios: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. E sobre essa passagem, esse pequeno trecho, Emmanuel nos fala: existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria fraqueza, talvez aproveite algo de útil relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, ainda são muito raros nos trabalhos de recapitulação da carne, junto da qual a compaixão divina concede-se ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos abrir o nosso estudo, então, fazendo a nossa prece. Eu vou convidar a todos que elevem os seus corações, os seus sentimentos ao Mestre Jesus, elevem também seus pensamentos e digamos todos juntos assim: Pai amado, Mestre Jesus, Maria Santíssima e amigos espirituais que se encontram nesse momento, mentor querido que nos acompanha, agradecemos por estarmos aqui, por termos essa possibilidade desse encontro, por termos essa ferramenta para o encontro muito maior que precisaríamos, né, para estarmos juntos aqui. Pai amado, esteja conosco nesse momento de estudo, amplie nossa visão, abra nossos corações, potencialize nosso entendimento. O nosso entendimento que não deve ser só da inteligência, mas também dos nossos sentimentos, que possamos trazê-los para o nosso dia a dia, que possamos enraizá-los dentro de nós,
porque a Tua palavra é vida, Senhor, porque a Tua palavra nos traz o caminho para o reino de Deus, o reino dos céus. Que assim possa ser, então, te damos graças a Deus e assim damos por aberto o momento do estudo da noite de hoje. Então, amigos, é com muita alegria que nos encontramos aqui novamente, né? Fazia um bom tempo que a gente não se encontrava por esse canal. Eu gostaria de introduzir hoje o estudo com vocês, né? Hoje sabemos que o capítulo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mas para entender um pouquinho melhor a nossa lição, eu vou pedir que a gente possa dar um passinho atrás na lição anterior e a gente consiga entender, né, o que é a reencarnação, o porquê da reencarnação, para que a gente possa entender também a lição atual, a lição de hoje. Então, né, isso nos faz lembrar a passagem de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um fariseu, entendedor de leis, mas também muito imbuído nesse papel do entendimento maior, muito preocupado com o entendimento e a apreensão da verdade absoluta, seguia Jesus e admirava seus feitos, seguia seus passos e ouvia atentamente as suas mensagens. Certa feita, quando o mestre já se encontrava sem as multidões ao seu redor, Nicodemos o chama em particular e pergunta como era possível, né, já que ele entendia que o mestre era verdadeiramente enviado de Deus, porque se assim não fosse, ele não faria nada do que fez. Então, como era possível ele também encontrar esse reino que era dos céus e que não era da terra? Como era possível? E Jesus então lhe diz que, em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa frase, essa afirmativa, confundiu ainda mais Nicodemos, que, por entender muito das leis de Moisés, né, das leis mosaicas que eram vigentes naquela época, ele as entendia de uma forma cognitiva apenas, através da sua razão, através dos pensamentos, mas talvez ainda não as tivesse vivenciado de fato. E para ele ainda era muito confuso entender a ideia da reencarnação, embora os judeus naquela época já consentiam, já achavam, tomavam como verdade a ideia do ressurgimento, né? Só que com outros termos, a ressurreição. E em termos, se a gente for analisar a etiologia das palavras, a ressurreição, na verdade, seria o que aconteceu com Lázaro, né? Seria uma pessoa já morta voltar à vida, o que pelas leis da ciência já sabemos que é impossível, né? Um corpo já deteriorado, já absorvido pela terra, não teria como voltar à vida. Já a reencarnação, ela nos traz uma outra ideia. E foi essa outra ideia que Nicodemos não foi capaz de entender intimamente, né, a mensagem. E então Jesus, já no final, né, desse entendimento, entende que Nicodemos não foi capaz de absorver tudo o que ele gostaria de dizer e entendeu também que aquele não era o momento e que mais para frente, né, ele viria trazendo esse clareamento dessa mensagem através do Consolador prometido, né? Aqui nós temos no capítulo 4, no item 25 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a seguinte passagem: Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem o ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das relações anteriores,
quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar na lei natural os princípios de solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, segundo nos traz esse item do capítulo 4, Deus entende que a reencarnação é a única forma que nós temos de evoluir sobre o planeta, de evoluir na nossa escala da linha da eternidade. E que é através dessa oportunidade, né, que teremos o momento ou o benefício de repararmos os erros que cometemos. Mas não só isso, né? Reparando os erros também adiantamos ou melhoramos ou crescemos na nossa inteligência. E também não só isso, através desse crescimento, também através da dor, através do contato com as nossas aflições, é que nós também nos melhoraremos nos sentimentos. E aí ele fala que por meio das relações anteriores, né, aquelas que nós tivemos no passado e que, na maioria das vezes, na maioria dos casos, são relações que nos trazem bastante incômodo, desconforto, sentimentos não tão felizes, né? Porque nós no passado, em 90% dos casos, éramos piores, né, do que somos hoje. Então, provavelmente, cometemos mais equívocos com o próximo e com nós mesmos. E que essas relações, através dessas relações, nós poderíamos estabelecer uma base espiritual para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Nós já sabemos que aonde nós, vamos dizer que assim, a origem dos nossos maiores incômodos seja quase sempre nas relações com o nosso próximo. E principalmente nas relações com aqueles familiares, né, no nosso seio familiar. Muitas vezes não nos é fácil uma relação com um irmão, com um primo e muitas vezes até com um pai, com uma mãe, né? E muitas vezes nos perguntamos por que isso acontece? Por que a minha família não me traz o conforto sobre o qual eu gostaria de estar nesse momento? Porque uma relação familiar, uma relação que deveria ser harmoniosa, como eu idealizo, não é necessariamente aquilo que eu gostaria que fosse, né? E essas perguntas muitas vezes ficavam sem respostas, até nós termos então aqui a explicação da reencarnação, né? Muitas vezes as pessoas com as quais nós viemos em contato íntimo são pessoas que nós temos que recobrar ou que retomar algum laço que foi interrompido no passado. E dessa forma eu vou me burilando, eu vou me trabalhando no meu egoísmo, eu vou me trabalhando principalmente no meu orgulho, na minha vaidade, e vou passo a passo desenvolvendo a minha capacidade de ser mais fraterna, de desenvolver mais o perdão, a solidariedade e principalmente eu entendo que todos nós temos o direito à igualdade. Deus, como soberanamente justo e bom, não nos colocaria em situações diferentes, né, com privilégios, alguns com benefícios e outros não. A família do próximo é tão harmoniosa e tão feliz e a minha não. Me sinto nesse momento uma pessoa que não foi beneficiada. Sinto que o outro foi beneficiada. Se eu olhar com o meu olhar materialista e egoísta, é assim que eu enxergo o mundo. Porém, Jesus veio através dessa revelação de mostrar a lei
da reencarnação, que através dela nós temos iguais oportunidades, não é? Então, dando prosseguimento, todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo. E eu tenho ensinado que só ele cobre uma multidão de pecados. Esse trechinho foi retirado do livro Boa Nova, em que Jesus estava com Tiago e André após ter conversado com Nicodemos. E Tiago e André também ficaram confusos com as revelações de Jesus. E aí, nesse momento, eles perguntam se é assim, né? Se nós viemos em várias existências para pagarmos, né, as nossas dívidas, ou se as pessoas que nos fizeram mal vêm pagando as dívidas delas conosco, que isso seria um caminho infinito, aonde quem me assassinou seria nesse momento assassinado, ou quem sofreu com um roubo seria nesse momento, né, então ressarcido, e isso viraria então um eterno looping, né, aonde a lei de Talião se faria no olho por olho e dente por dente. E aí Jesus nos coloca nesse momento dizendo que se nós entendermos, como é de costume, que a justiça terrena está acima de qualquer coisa, e ele fala aqui, né, como o mais alto edifício do idealismo cristão, nós estaríamos sempre na lei, né, de Talião e não evoluiríamos. Cada reencarnação seria apenas repetições dos velhos erros. E o que ele nos traz não é isso. Ele disse que nós deveríamos colocar o amor acima da justiça, porque somente com o amor acima da justiça é que conseguiríamos então, né, fazer com que esse amor cobrisse essa multidão de pecados sofridos e executados no passado, através do perdão, porque o amor verdadeiro mobiliza o perdão. Se eu amo, eu consigo perdoar. Se o amor é o que me move, eu consigo relevar o mal que a mim foi feito. E aí, é nesse momento que eu dou um passo adiante na minha escala, na minha caminhada, né? E consigo, na reencarnação posterior, futura, né, não passar pelos mesmos equívocos dos quais eu passei no passado. E aí, então, tal qual como acontece com a árvore, né, que nem diz o Chico no livro Religião dos Espíritos, na verdade quem fala isso é Emmanuel, através de Chico, né? Ele fala, qual como acontece com a árvore, a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela presente, respirando o influxo do passado. E eu gosto muito dessa imagem da árvore. Eu sempre trago, né? Sempre que possível eu trago essa imagem que é tão simbólica para os nossos estudos. Porque imaginem só uma árvore. Uma árvore tem as raízes profundas que vão pela terra e que buscam da terra os seus nutrientes, que buscam da terra as suas, a água, né, o contato com as outras árvores. E se nós pensarmos em nós, seres humanos, nós também temos raízes, né, que estão implantadas no nosso inconsciente. O que seriam as nossas raízes? São as nossas vontades instintivas, são nossos instintos que são guardados nessa parte primeira do cérebro, né? O nosso cérebro, sabemos que ele é composto de 3 partes. O cérebro é uma coisa só, né? Mas se nós formos avaliar o cérebro em termos de evolução, ele se constitui de 3 partes.
A primeira parte dele, que é a parte mais básica aqui, é a parte que guarda toda a informação instintiva dos seres humanos lá dos primórdios da humanidade, aonde tínhamos que lutar pelo nosso alimento com outros seres, né, não só humanos, né, aonde tínhamos que caçar, aonde tínhamos que lutar pela sobrevivência da espécie. E tudo isso era feito de uma maneira muito automática e muito não racional. Então, essa parte do cérebro seriam as nossas raízes, aquelas que ainda temos em nós e que precisamos ainda mobilizar, porque afinal de contas, somos seres materiais que vivem numa terra, num planeta material, né? O tronco da árvore seria exatamente a parte mediana do cérebro, a parte emocional, a parte, né, desenvolvida ao longo dos séculos, né, como o ser humano vai lapidando-se em seus instintos e vai, através das encarnações sucessivas, né, descobrindo que existe ali sentimentos, emoções, e seria a forma como nós lidamos com a nossa vida atual. Como nós mobilizamos essas emoções, como lidamos com ela, como gerenciamos e como vivemos na nossa vida hoje. E a copa da árvore representaria então a parte mais frontal do cérebro, a parte mais, vamos dizer assim, que foi feita, né, que foi constituída já nos últimos anos da humanidade e que representam as funções mais nobres do espírito, né? Seria através dessa parte do cérebro, que é apenas um instrumento, que o espírito teria mais possibilidade de se manifestar em toda a sua pureza, né? Com os sentimentos mais nobres, através de reflexões mais profundas sobre si mesmo e sobre o próximo e sobre a divindade. É nessa parte do cérebro que acontecem também os planejamentos, né? O freio de atitudes não tão bem-vindas hoje em dia. Então, tudo isso aconteceria nessa parte, na copa da árvore. Então, olha que representação rica que é a árvore para nós. E como muito bem foi colocado por Emmanuel, né? Nós hoje respiramos, o nosso presente respira o influxo do passado, mas pensando sempre no amanhã, porque o nosso presente vai ser o resultado vai estar no nosso amanhã, como nós viveremos amanhã. Então, a reencarnação vem dando base para todo esse entendimento que nós temos hoje a respeito da vida, a respeito da humanidade, a respeito de como nós vivemos a nossa vida, a respeito das nossas aflições, da justiça das nossas aflições, daquelas que contraímos no passado e daquelas que nós contraímos ainda nessa existência, e que eu diria que são a maior parte delas. Mas, se é assim, então existe a pergunta: por que então nós não lembramos de nada que nós vivemos? Não seria mais fácil se nós lembrássemos e aí sim poderíamos, né, rever os nossos erros com mais propriedade, refazer o que fizemos de errado se nós lembrássemos? Não é bem assim, né? Sabemos que nós não temos essa capacidade ainda. Se 100% da humanidade, né, tivesse, conforme o livro nos disse, Vinha de Luz, na mensagem de hoje, se nós todos tivéssemos essa capacidade de refletirmos sobre o nosso passado e, através dessas reflexões, tirarmos lições positivas, aí sim poderia ser que a lembrança de algumas questões do passado nos trouxesse um entendimento maior. Porém, a maior parte de nós ainda está comandado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Então imaginem só, né? Como seria a lembrança desses fatos do passado. E no item 392 do Livro dos Espíritos, existe a questão:
Porque o espírito encarnado, né, perde a lembrança do seu passado. E aí a resposta seria a seguinte: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus, em sua infinita sabedoria, sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Então, de forma recorrente, se tem essa pergunta, né? Então, já que é assim, por que nós não lembramos do nosso passado? Por que não seria mais fácil se nós pudéssemos lembrar do que fizemos de errado, das pessoas que magoamos, e assim melhorarmos as nossas atitudes no hoje? A verdade é que não é bem assim que funciona, né? Nós sabemos que ainda somos guiados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, né? Esses são os nossos principais vícios morais e são os que comandam a humanidade nesse momento atual. Então, será que seria assim mesmo, né, que nós vivenciaríamos essas lembranças do passado? E eu venho aqui no livro do Livro dos Espíritos buscar na questão 392 do capítulo 7º, Esquecimento do Passado, a pergunta feita aos espíritos: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E a resposta dos espíritos foi: não pode o homem e nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Então sabemos que à medida que um espírito está se programando para reencarnar, quando ele já está ali ligado ao corpo, né, no novo corpo que está sendo gerado, ele já está ali pouco a pouco com menos lembranças de quem ele foi na existência anterior. E à medida que esse momento vai se aproximando, esse momento do seu renascimento, ele vai cada vez mais deixando para trás. Eu não diria nem deixando para trás, ele vai cada vez mais sendo ofuscado, né, nessas lembranças que ele tinha do passado. É como o livro mesmo coloca, um véu vai sendo colocado em suas vistas. Agora, tomemos a imagem do véu. Como é a imagem do véu? Ela é uma imagem que ela não é totalmente impermeável. O véu ele tem uma leve passagem de luz, o véu ele é quase transparente, mas ele ofusca um pouco aquela visão. Ele não nos permite ver completamente o que está do outro lado. E assim também são essas lembranças do passado. Então aqui eu quero trazer para vocês exatamente, né, se tomarmos bem profundamente a mensagem que os espíritos nos trouxeram, diz que o homem não pode saber e nem deve saber do seu passado, ou saber de tudo. Ele fala aqui no caso tudo, né? Deus assim o quer em sua infinita sabedoria. Sem esse véu que oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Então, conforme a gente está fazendo aqui a nossa avaliação do que foi escrito, o véu ele oculta certas coisas, mas tem coisas que ainda são capazes, ainda são perceptíveis por nós, né? E que coisas seriam essas? O que nos seria de fato permitido lembrar? Então, existe sim, obviamente, essas lembranças não são apagadas, essas lembranças são apenas ocultadas para que possamos ter uma existência mais proveitosa. E segundo a informação dos espíritos,
Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Nesse momento, como uma criança que vem ao mundo completamente ingênua e inocente para as coisas dessa existência, embora ela já seja um espírito muito antigo e muito antigo, possa já estar vindo várias e várias encarnações, naquele momento, aquela pureza e aquela ingenuidade momentâneas fazem com que ela apreenda, né, melhor os ensinamentos, os afetos, com que ela sinta de forma mais transparente, sem barreira, aquilo que os pais, que os cuidadores, né, estão lhe passando naquela hora e que vão servir de base para toda a sua existência nessa encarnação. Então, olha só que interessante, né? Então, livre daqueles sentimentos antigos, livre daqueles ressentimentos que muitas vezes as emoções e sentimentos que nós temos no passado não são coisas muito positivas, são pesadas. Livre disso, nós conseguimos vivenciar melhor aquilo que nos está chegando naquele momento, o novo, as possibilidades novas, né? E nessa hora, então, eu me torno mais senhora de mim, o ser humano é mais senhor de si. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11 já, então eu tirei um trechinho que diz assim: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitávamos e nos basta, que é a voz da nossa consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, olhem só, né? A voz da consciência. Nós temos intimamente gravados em nosso espírito, em nossa alma, a consciência, as leis de Deus, as leis divinas, estão todas ali guardadas. Então, quando nós temos a oportunidade de vir novamente para esse mundo, sem as lembranças do passado, uma das únicas coisas que nos resta é essa voz da consciência. Olha que legal! É como se a gente tivesse numa escola, né? Tivéssemos várias provas, feito várias provas, e nas primeiras provas as nossas notas não foram tão boas, 3, na segunda 4, e na última prova eu tirei uma nota muito boa, nota 8. E aí a professora viesse a nos dizer que a nota que mais vai valer vai ser essa última, a 8, e as outras todas serão apagadas. Então é mais ou menos isso que Deus nos proporciona com essa possibilidade de esquecimento. Então nós esquecemos, entre aspas, aquilo que nós fizemos no passado, que não foi bom, não foi positivo, e é levado em consideração aquilo que nós estamos fazendo hoje, né? Com uma vaga lembrança em nossa consciência daquilo que nós absorvemos de bom na outra existência. Então, as nossas tendências, a voz da nossa consciência e as tendências instintivas, ou seja, aquilo que eu aprendi, que eu preciso para sobreviver sobre a Terra, que são, lembra que nós conversamos sobre o nosso cérebro primitivo, essas são utilizadas nessa existência atual. Então, é o que nós precisamos, é o que nos basta, né? Então, Deus, em sua infinita sabedoria, né, nos coloca essa possibilidade. E cabe-nos a nós tentar entender, né, da melhor maneira possível os motivos disso. Aqui, no livro O Consolador, né, Emmanuel nos traz o seguinte esclarecimento. No item 118. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? E Emmanuel então diz: é no próprio patrimônio íntimo
que a alma registra as suas experiências no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará para sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, é muito interessante. Então, a gente pensar que é através que a reencarnação, na verdade, é um instrumento poderosíssimo e muito importante para que a gente cresça, evolua tanto em nossa inteligência quanto em nossos sentimentos, em nossa moral. E aí é muito pertinente a pergunta, mas então de que forma se dá esse registro de experiências no espírito? E Emmanuel nos fala que é no patrimônio íntimo que a alma registra suas experiências, ou seja, ficam gravados de uma forma, todos os acontecimentos que marcam, né, a nossa existência, ficam gravados no nosso espírito, no patrimônio íntimo, né, mas também como um papel carbono, também ficam gravados ali no perispírito. Então, o perispírito é a memória, né? É a nossa memória, é aquilo que vai nos fazer, de fato, ter essa vaga lembrança, uma lembrança vaga inata, quando nós reencarnamos, daquilo que nos é proveitoso lembrar. Aquilo que nós adquirimos em termos morais, as nossas virtudes, né, são utilizadas sim na nossa vida atual, porque isso nós não perdemos. Quando o espírito consegue dar um passo, quando o ser humano consegue dar um passo adiante, ele não perde nunca mais esse passo. Então, tudo isso, guardado no íntimo da nossa alma, vai ser lembrado nas existências futuras. Porém, aquilo que nós não fizemos de tão bom, aquilo que nós fizemos de errado, né, de crimes contra a lei de Deus, nós lembraremos de forma muito sutil, como se fosse uma intuição daquilo que eu devo ou que eu não devo fazer. Então, é muito interessante, né? Pois guardaremos para sempre isso no nosso espírito, mas teremos o benefício dessa ocultação temporária para que nós consigamos dar passos à frente. E aí, continuando aqui no capítulo 5, no item 11, né, nós falamos então, será que em momento nenhum nós lembramos dessas coisas que aconteceram conosco, que nós fizemos para nós mesmos ou para outros? E aí, o trecho é o seguinte: e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Forças novas aure ele nesse instante de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então é importante que a gente observe que essas lembranças jamais somem do nosso espírito, né? Essas lembranças estão sempre lá, estarão sempre lá. E quando desencarnamos, né, demorando mais ou menor tempo, lembraremos dessas existências e lembraremos das lições que aprendemos, todas elas. Porém, enquanto ainda estamos aqui encarnados, também temos o benefício dessa lembrança, muitas vezes, quando estamos emancipados do nosso corpo físico, através do sono, do desdobramento do sono. E existem muitos relatos de pessoas que lembram de fragmentos, né, de existências anteriores. Então, é nesse momento, o momento do sono, em que precisamos realmente estar bastante preparados para esse momento, que nós temos algumas
uma retrospectiva, podemos fazer retrospectivas e não raras vezes encontramos também com aquelas pessoas com as quais ou que contraímos, né, grandes laços de amizade, de amor, ou pessoas desafetos também, né? Temos nos livros de André Luiz diversos relatos de pessoas que no desdobramento do sono tiveram a oportunidade de encontrar pessoas com as quais não tinham boas experiências, né? E muitas vezes ali entendiam o sofrimento da sua vida atual, né? Eu não vou saber dizer exatamente que livros, né, existem esses relatos, mas existem em quase todos eles, inclusive nos livros de Manuel Filomeno de Miranda também, onde ele trata muito sobre as obsessões, que muitos de nós temos a oportunidade de encontrarmos com os nossos desafetos, ainda desencarnados, e com os quais lidamos, né, através do desdobramento do sono. Quem já não teve essa experiência de sonhar que estava fugindo de algumas pessoas, de seres, ou que estava sendo ameaçado, ou que de repente se encontrava com pessoas que tinham grandes afetos, abraçava e tudo, e aí quando acorda fala, mas eu não sei quem são essas pessoas, eu só sei que abracei e que era muito bom esse encontro. Então, essas são experiências, né, que nós podemos ter na emancipação da alma através do desdobramento. E é muito importante a gente lembrar que a hora do sono é uma hora muito, muito importante, porque nessa hora, a hora que nós estamos desdobrados e que temos uma vivência muito mais ampla, né, nós vamos para onde a nossa consciência está nos mandando. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu tenho perturbações no meu dia a dia e não consigo lidar com isso, na hora em que eu vou desdobrar, eu vou exatamente para os lugares com esse mesmo nível vibratório com o qual eu fui dormir, com o qual eu adormeci. Então, as experiências muitas vezes de pesadelos, né, podem significar esse tipo de vivência. É também nessa hora em que nós buscamos novas forças para lidarmos com esses momentos das aflições enquanto encarnados. Quantas e quantas pessoas não iam dormir com determinada questão na mente, né? E se nós soubermos aproveitar esse momento, é o que nos diz aqui a mensagem, se nós fizermos uma oração pedindo que o nosso mentor ou que a espiritualidade nos dê uma luz sobre aquela questão que nos aflige, muitas vezes voltamos do desdobramento do sono com essas respostas, com esse caminho, e que se mostram para nós em forma de ideias. Nossa, eu tive uma ideia para resolver aquele problema, né? Então, na maioria das vezes, essas ideias nos foram mostradas enquanto dormíamos. Então, é muito importante, conforme a orientação aqui do Espírito, que nos diz que é o São Luís, se não me engano, né? Ele nos fala que, através desse desdobramento, se soubermos aproveitar, viemos dele com muitas forças e com mais luz sobre as nossas questões, sobre as questões que nos afligem. Então, quando Jesus vem nos mostrar a necessidade, né, de entendermos sobre a reencarnação, ele nos dá a possibilidade também de entendermos mais sobre a justiça das aflições que sofremos, né? O quanto é importante nesse processo de crescimento que eu consiga também observar as minhas próprias dificuldades. Quanto nas aflições que sofro, essas aflições não estão dizendo de mim mesmo, certo? E se nós quisermos entender quem somos ou quem fomos no passado, a forma mais prática que existe é observar que tipo de aflição eu tenho hoje.
Que tipo de problema de saúde eu tenho hoje? Que tipo de problemas de relacionamento eu tenho hoje? E é através desse conhecimento, dessa autoobservação, que eu vou conseguir entender um pouco de quem eu fui no passado. Obviamente, uma lembrança exata eu não terei, mas eu terei a lembrança suficiente e a mais importante, a que me basta para que eu consiga caminhar então, e não cometer novos equívocos. E aqui no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles nos traz: enquanto não seja diluída a sombra, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, mais se aturde na escuridão aquele que deseja encontrar rumos que não são visíveis. A sua existência se torna um pesado fardo para conduzir um tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida. Sabemos que Joana tem uma forma de colocar as suas ideias de uma maneira bastante rebuscada e bastante profunda. Mas se a gente for entender, né, tentar simplificar essa mensagem, o que ela nos diz é que se nós não assumirmos as responsabilidades quanto aos nossos compromissos, né, jamais nos livraremos daquilo que nos é a sombra, ou seja, as nossas aflições. As nossas aflições são causadas exatamente por aquilo que nós trazemos ainda de imperfeições em nós, né? De que forma nós conseguiremos seguir rumo àquilo que não vemos, ou seja, aquilo que é essencial ao espírito, aquilo do reino de Deus. De que forma conseguiremos seguir nesse caminho se não observarmos a nós mesmos, se não observarmos as nossas más tendências, né? Aonde quebramos com a lei divina de justiça, de amor e de caridade e não atrasamos ainda mais o nosso caminho, a nossa caminhada rumo àquilo que é essencial e que é o que realmente levamos de aprendizado para as existências futuras. Ok? Então, isso sim é bastante importante. Quando nós voltamos para a página de início, né, a página que deu início a esse estudo da obra Vinha de Luz, de Emmanuel, eu gostaria de voltar a essa página e dizer novamente, trazendo para aqui, para a vida real, o ensinamento de Emmanuel. Então, ele coloca assim: existem velhas fermentações de natureza mental que representam, na verdade, o desequilíbrio da alma. É muito interessante que a gente observe quantas e quantas vezes nós não nos prendemos ao passado, né? Experiências passadas, até não digo nem de encarnações anteriores, nem precisa ir tão longe, mas o quanto o nosso hábito de querer permanecer no passado não acaba sendo tóxico para nosso equilíbrio atual, equilíbrio da alma hoje, né? O convite que Emmanuel nos faz é que nós consigamos, sim, olhar para o passado, mas de uma forma diferente. Olhar para o passado de uma maneira que ele não nos seja culposo, não nos seja pesado, mas que a gente consiga colocar luz sobre os erros anteriores, sobre os equívocos anteriores e trazer de lá somente aquilo que nos for útil para o nosso hoje, para o nosso momento atual. Sem deixar que os grilhões da culpa nos prendam eternamente àquele passado. Então, o convite que Emmanuel nos faz é: olhemos mais para aquilo que precisamos aprender hoje. Se eu quiser saber quem eu fui, basta saber quem eu sou hoje, ok? Porque eu sou o herdeiro de mim mesmo. Eu sou o herdeiro das coisas que fiz do passado. Então, continuando aqui na página, ele nos coloca:
Quem possui forças e luzes para conhecer as experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda muito raros nos trabalhos de recapitulação da carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Então, aqui nesse momento ele fala, somente aqueles que conseguirem, absorver das experiências fracassadas algo de positivo é que poderiam, de repente, se valer das lembranças do passado. Mas como a grande maioria de nós não consegue ainda fazer isso, então Deus nos concede a bênção do esquecimento. E aqui Emmanuel ainda nos convida dizendo: não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa nas mãos do nosso Senhor Jesus. Então, olha que ensinamento importante, Se nós formos observar, hoje, por exemplo, aquilo que nós vivenciamos como ansiedade, o tanto de ansiedade que nós temos, ou o tanto de depressão que já vivenciamos, tem muita relação com a nossa incapacidade de estarmos totalmente no momento presente, de vivenciarmos as nossas existências no hoje. Muitas vezes ficamos presos naquilo que recebemos do outro, das agressões, dos ataques, das injúrias, das ofensas. Ficamos presos lá atrás, não conseguimos perdoar e aquelas vivências nos trazem aflições e conflitos existenciais no hoje. E aí é nessa hora que nós devemos largar o passado e aceitar o convite de Emmanuel, que nos diz: vamos viver, então solte o fermento velho do coração, vamos fazer nova massa fermentar, ok? Cada dia da nossa vida nos chama, com uma voz mais alta e mais nobre, conforme aquela nota, lá no início do exemplo, que nós tiramos lá no passado, as notas não foram boas, então vamos apagar aquelas e vamos tirar uma nova nota hoje, para que essa sim seja levada em consideração. E aí, para finalizarmos aqui, ainda no livro Vinha de Luz, no capítulo A Fuga, Emmanuel, numa colocação muito bonita, nos traz sobre as estações, faz uma analogia da nossa vida às estações do ano. E ele diz assim: cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria guarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo do trabalho está finalizado. E aqui o convite é: aproveitemos enquanto estamos jovens, aproveitemos a primavera da mocidade com vivências mais profundas, com vivências mais verdadeiras, de verdadeiros sentimentos, de sentimentos nobres. Aproveitemos as forças físicas da reflexão, do outono, da reflexão, para que o nosso trabalho não seja perdido, porque geralmente na velhice,
quando nada mais podemos quase fazer, porque o nosso tempo está terminando aqui na Terra, é que nós vamos começar a refletir sobre o que poderíamos ter feito e não fizemos, sobre quem poderíamos perdoar e não perdoamos, sobre o que poderia ter feito por mim, quem eu poderia ter priorizado, que tipo de relação eu poderia ter priorizado na minha vida e não priorizei. E aí, então, o convite de Emmanuel, então, fica para nós como fechamento desse estudo, porque é importante que cada dia seja vivenciado como se fosse o único dia da nossa vida, né? Sem que estejamos presos ao passado ou que estejamos vivendo no futuro e deixando de viver o hoje, que é o nosso maior presente. Vamos então finalizar esse estudo com uma prece de agradecimento pela possibilidade desse momento. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela possibilidade de estarmos aqui reunidos, por esse amor que toma conta de nós, por esse amor de Deus que na verdade é o que nos guia, é o que nos dá forças. É aquilo que, quando eu entendo, é a minha grande motivação, é a minha grande luz que me guia pelo meu caminho, o caminho da minha evolução. Agradeço, Mestre Jesus, por todos os teus ensinamentos, por todo o teu exemplo, por toda a tua palavra, por estar aqui entre nós, assim como nós estamos hoje reunidos em teu nome. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Graças a Deus, então, eu deixo esse estudo com vocês para essas reflexões futuras e um grande abraço, um grande beijo em todos vocês. Até a próxima.